Olá, eu sou Fernanda Salgueiro, sua professora de Sociologia na área de Ciências Humanas e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre o jovem e o mercado de trabalho brasileiro. Vamos ver quem é considerado jovem no Brasil, um perfil desse grupo, quem são os chamados NEM e que papel a educação pode desempenhar na vida de um jovem que entra no mundo do trabalho no século XXI. Quem é jovem no Brasil? Será que adolescente é a mesma coisa que jovem? Adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa de 12 a 18 anos. Já o jovem, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, também outros órgãos de pesquisa, como a Fundação Getúlio Vargas, costuma ser identificado como uma pessoa de 15 a 29 anos. Então, adolescente não é igual a jovem, apesar de haver pontos em comum entre ambos. Vamos ter uma pequena radiografia da juventude brasileira. 50% dos jovens são homens e praticamente 50% são mulheres. 39% se identificam como brancos, 50% como pardos e 9,5% como negros. 12,7% são casados e 15% sustentam a casa da família. Percebemos assim que a juventude apresenta uma grande diversidade em termos de economia e, na realidade, do trabalho. Quanto à ocupação, 8,25% se sustentam por conta própria, 14% estão desocupados, o que significa que estão desempregados. 35,8% está inativo. A pessoa inativa, segundo o critério e a metodologia do IBGE, é a pessoa que está desempregada e não está procurando emprego. Isso pode se dar como resultado do fenômeno chamado de desalento, ou seja, pessoas que procuram há muito tempo e não encontram, e aí param de procurar porque estão cansadas de procurar, ou porque, de fato, por outro motivo, desistiram de procurar trabalho. Cerca de 35% dos jovens está empregada no setor público ou privado. Há um número mais elevado de jovens brasileiros nas regiões Norte e Nordeste. No Amapá, eles são 29,1% da população. Já a região Sul é a região que possui menor quantidade de jovens no Brasil. A cidade de Mato Queimado, no Rio Grande do Sul, apresenta apenas 12% de jovens na sua população. Neste momento, nós estamos passando por uma onda histórica da juventude no Brasil. Nós nunca tivemos uma camada tão grande de jovens no Brasil. Atualmente nós estamos com cerca de 50 milhões de jovens, ou seja, cerca de 25% da população. Um número que é o dobro do número de jovens que havia, por exemplo, em 1970, como a gente percebe aqui pelo gráfico. 1970 é o ano inicial desse gráfico. Vocês percebem que ali havia cerca de 25 milhões de jovens. Vejam onde começa a curva ali, né? Está entre o 20 e o 30. Né? E atualmente nós estamos aqui perto de 2020, 2022, nós estamos pegando o finalzinho, né, desse ápice, dessa onda histórica que chegou a 50 milhões de jovens. Nós estamos então passando por um momento histórico. Nós estamos passando por um momento que nós muitas vezes dizemos que é uma janela de oportunidade. Mas que oportunidade que está diante de nós nesse momento? Para responder essa pergunta, nós temos que nos perguntar o que os jovens significam em termos sociais, em termos políticos e em termos econômicos para o país e o que o país pode fazer por essa juventude. Os jovens são uma mão de obra ativa, fazem parte da população economicamente ativa. Os jovens eles são um grupo que está em processo de formação e com essas características, essa onda histórica permitiria a ampliação do rendimento per capita do país, caso essa juventude seja altamente qualificada. Além disso, essa grande massa de jovens permitiria um aumento de produtividade do país, permitiria que fosse formada uma nova geração de trabalhadores bastante habilitados a trabalhar com as novas tecnologias. Então nós estamos diante de uma onda, né, que provavelmente não irá se repetir, segundo os especialistas da demografia, né, porque nós estamos tendo cada vez mais uma projeção de redução das nossas taxas de natalidade, e nós poderíamos aproveitar esta onda em benefício do país e da própria juventude, qualificando esses jovens
para um novo mercado de trabalho e para que eles pudessem ajudar o país a crescer, criando inclusive novas vagas de trabalho para eles mesmos. O que acontece, contudo, é que nós estamos neste momento enfrentando uma questão muito importante que é despertada justamente nesse setor, quando a gente fala em juventude, que é o grupo dos chamados neném. O que são os neném? São um grupo de jovens que nem trabalha nem estuda. Esse grupo, em 2019, segundo uma pesquisa que se utilizou dos dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse grupo representava quase 1/4 do conjunto dos jovens. Então a gente tem aqui um grupo grande de jovens, como a gente percebe pelos dados, né, cerca de 38%, que só trabalha, não estuda, e a gente sabe que isso pode ser resultado de condições socioeconômicas enfrentadas por essas famílias, né, que levam esses jovens muitas vezes a não estudarem ou a pararem de estudar muito cedo, né, eles são lançados no mercado de trabalho, né, por motivos econômicos, né, socioeconômicos. A gente tem ali quase 1/4 que só estuda, ou seja, tem condições de só estudar e não trabalhar, de se dedicar a essa formação nesse momento. E a gente tem 11% de jovens que trabalham e estudam, né? Mas o que de fato preocupa são esses jovens que nem trabalham e nem estudam, né? São esses jovens que, de alguma forma, não estão nem obtendo experiência no mercado e nem se qualificando profissionalmente, nem se formando, nem investindo na sua própria carreira e no seu próprio futuro. Bem, e quando a gente fala em trabalho precário, é muito difícil falar em trabalho precário e desvinculá-lo dos trabalhos que muitas vezes são acessados por essa juventude. Mas quando a gente fala em trabalho precário, a gente precisa entender esse conceito. Segundo a definição do sociólogo e professor Arne Kalberg, da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, trabalho precário é o trabalho incerto, imprevisível e no qual os riscos empregatícios são assumidos principalmente pelo trabalhador e não pelos seus empregadores ou pelo governo. Exemplos de trabalho precário incluem atividades do setor informal e empregos temporários no setor formal. Então, quando a gente fala em trabalhos precários, a gente está falando que uma grande dimensão do risco que está envolvido em todo tipo de produção, de trabalho, de negócio, então uma grande dimensão desses riscos e dessas inseguranças é assumida principalmente pelo trabalhador, né? Quando a gente fala em juventude, a juventude muitas vezes é quem acaba assumindo esse tipo de trabalho por necessidade, né? Porque a juventude muitas vezes não dispõe da experiência que o mercado valoriza e muitas vezes não concluiu o seu período de formação e de qualificação. Então resta à juventude muitas vezes ter que assumir diversas formas de trabalhos precários. Quando a gente observa as ocupações por setor e gênero, é muito interessante como no Brasil a gente tem um mercado de trabalho que a gente fala que é generificado. Ou seja, a gente tem algumas ocupações que elas são assumidas majoritariamente por pessoas, ou por homens ou por mulheres, né? Então, aqui é interessante observar que, por exemplo, os trabalhos domésticos, vejam ali na tabela em laranja, né? Laranja são os trabalhos que são assumidos pelas mulheres e em azul claro os trabalhos que são assumidos pelos homens. A gente tem os serviços domésticos majoritariamente assumidos pelas mulheres, a educação, saúde, serviços sociais, basicamente são os trabalhos assumidos pelas mulheres. Então a gente percebe que as mulheres assumem ocupações que estão em geral ligadas ao cuidado, ao zelo com o outro, né? Algo que está muito tradicionalmente associado à ideia de família, né? Ao cuidado doméstico. Esse tipo de emprego que no Brasil é majoritariamente assumido pelas mulheres. E os homens, se nós formos observar, eles assumem trabalhos que estão tradicionalmente assumidos à ideia de força e de virilidade. Então, por exemplo, a agropecuária, a indústria, a construção civil, né? Então, a gente ainda tem aqui no Brasil muito essa ideia de que não é possível, né, ou não se espera, ou isso não faz parte do horizonte de muitas pessoas, né, que homens e mulheres possam desempenhar uma série de atividades. Quer dizer, a gente tem ainda um certo destino social no âmbito laboral, bastante claro com esse recorte de gênero, né? Mas nós temos alguns setores que são mais híbridos, como por exemplo o próprio setor de comércio,
de serviços, né, que é mais híbrido e uma série de outras funções. A gente tem hoje em dia também uma grande preocupação, nesse momento de transformações tecnológicas, a gente tem também uma grande preocupação com as novas gerações de pessoas da área de tecnologia, né? Então a gente percebe em muitas universidades, empresas, que começam a fazer campanhas para a inclusão das mulheres no setor tecnológico, né? Porque é o setor que vai remunerar melhor nos próximos anos, há uma clara tendência nesse sentido, e há uma grande preocupação de que as desigualdades de gênero que já acontecem em várias outras esferas da vida social se reproduzem e se aprofundem com este avanço da quarta revolução industrial. Então, há toda uma preocupação, inclusive das indústrias e das universidades, das faculdades de engenharia, etc., com campanhas para que as mulheres aqui no Brasil não se sintam envergonhadas de irem fazer estudos na área de exatas, né? Por que não, né? Por que não estudar matemática, física, química, engenharia, tecnologia, computação, né? E rompendo um pouco esse imaginário muito ultrapassado, né? De que há profissões que devem ser exclusivamente de um ou de outro, né? Bem, agora é hora da tirinha. A professora fala assim: quem não entendeu, levanta a mão. Aí o Manolito levanta e a professora pergunta: o que você não entendeu, Manolito? Aí ele fala: nada, desde março até agora. Quer dizer, imagina a professora falando isso no final do ano, né? O Manolito não entendeu nada o ano inteiro. Bem, gente, essa aqui é uma tirinha que está fazendo uma brincadeira, mas a questão é que a educação ela é fundamental para a juventude e é muito importante a valorização da educação, e eu vou trazer aqui alguns dados para vocês que comprovam isso. Quando a gente pega os dados sobre o que aconteceu agora, por exemplo, no período da pandemia, que foi um momento de grande estresse para o mercado, grande estresse para o mercado de trabalho, inclusive, a gente percebe que nem todo mundo perdeu economicamente de uma forma igual. Algumas pessoas, alguns grupos sociais perderam mais do que outros. E, de acordo com a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o grupo que mais perdeu durante a pandemia, sem dúvida, foi o grupo dos jovens, né? O grupo dos jovens foi quem mais perdeu trabalho e quem mais perdeu renda. E se a gente olhar para o que aconteceu dentro do grupo dos jovens, vocês percebem claramente que o grupo jovem que mais perdeu trabalho e renda é o grupo dos sem instrução. Mais de 50% de todo o grupo do jovem prejudicado é composto por esse recorte aqui, né? Das pessoas que não têm estudo. Então a gente percebe que o estudo faz toda a diferença para conseguir trabalho, para manter o trabalho. E se a gente olha para a diferença, por exemplo, de rendimento por hora, né, por hora média real de trabalho. Aqui, nesse gráfico, a gente percebe que a gente tem uma divisão desses blocos de colunas por formação. Então a gente começa com ali total, né, depois sem instrução, ou só com fundamental incompleto, com fundamental completo ou médio incompleto, médio completo ou superior incompleto, ou seja, não terminou a faculdade, né, fez até um ensino médio, e superior completo, ou seja, fez faculdade. Quando a gente olha a diferença de salário, a gente percebe que quem tem uma graduação, quem fez uma faculdade, tem um rendimento muito superior ao de quem não fez, né? Ou seja, a educação faz muita diferença nos rendimentos. Isso aqui, você fala assim, ai professora, mas será que na área tal ou na área tal isso é verdade? Podem acontecer algumas variações, mas esse resultado aqui, ele aponta para a média da realidade brasileira. Quer dizer, se a gente pega todas as profissões e coloca na balança na média, né, vale muito a pena, faz muita diferença fazer um ensino superior, fazer uma faculdade, né? E aqui eu digo isso para vocês terem consciência disso, né? Fazer faculdade faz diferença, sim, tá? Você pode citar algum caso de uma pessoa X ou Y, Z, um exemplo ou outro que foge essa regra, mas a exceção confirma a regra. E a regra, que é feita com base na pesquisa de milhões de pessoas, é essa, tá? Essa aqui é a média geral
do que acontece com a grande maioria das pessoas, tá bom? Eu trouxe uma curiosidade para vocês. Vamos ver? A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Unesco, estipulou que o dia 15 de julho é o Dia Mundial das Habilidades dos Jovens. Você sabe por quê? Porque sem a juventude não há sociedade. Então, viva a juventude, vivam as novas gerações. É isso aí. Chegamos então ao final da nossa aula. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vá à sua plataforma e clique nos links que estão ali disponíveis. Visite os sites de lugares em que você gostaria de trabalhar, empresas, instituições públicas, centros culturais. Descubra que requisitos são exigidos para o posto com o qual você sonha. É preciso ter que experiências ou habilidades específicas? Exige-se formação superior? A entrada neste trabalho se dá por meio de envio de currículo ou é um cargo público conquistado mediante concurso público? Depois de fazer essa pesquisa, reflita que papel a educação pode desempenhar no seu projeto de carreira e no seu projeto de vida. Bons estudos!